pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Posições. Como você já sabe, aqui é um local de descontração, de bate-papo, mas principalmente de posicionamento diante de tudo aquilo que vem acontecer na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. E hoje eu tenho a imensa alegria de receber aqui como nosso convidado, meu amigo, meu irmão, pastor Felipe Câmara. Ele que é um jovem pastor, mas já com uma larga e ampla experiência na vida ministerial, que pastoreia o Templo Central e é um dos grandes coordenadores aí gerais de tudo aquilo que acontece na nossa igreja aqui em Belém, além de ser apresentador também da TV Boas Novas e de ser filho do pastor Samuel Câmara, nosso pastor presidente da Assembleia de Deus aqui em Belém. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, que alegria. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo setup aqui e por tudo que vai acontecer. Eu acho que é uma ferramenta interessante para a gente poder debater e se posicionar. Todo mundo tem uma opinião, um posicionamento e mais do que nunca nós estamos vivendo uma época onde esse posicionamento precisa ser claro e evidente, e essa é uma grande ferramenta para a gente poder divulgar um pouco isso. Que bom, pastor. Que felicidade, que alegria tê-lo aqui. Nós estamos vivendo um momento muito especial na nossa igreja, que é o período em que a igreja completa 111 anos. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre muita coisa, mas vamos começar pelo começo. Nos conte um pouco, o povo quer saber da sua história, da sua vida ministerial, aquilo que lhe levou a estar aqui hoje pastoreando a igreja em Belém. Bom, eu sou filho de pastores. Nossa família, meu pai eu sou quarta geração. Então, eu cresci nesse ambiente pastoral, de igreja. Minha mãe é filha de missionários, então isso sempre fez parte da nossa vida. Eu posso dizer que existe uma geração da Assembleia de Deus que não cresceu na igreja. Ela aceitou a Jesus e depois cresceu na igreja. Mas eu acho que tu também, nós nascemos dentro da igreja, né? Participando de ciclo de oração, de missão com crianças, enfim. E isso sempre foi uma coisa muito latente no coração. Eu confesso que durante muito tempo, por conhecer a vida pastoral, quem olha de fora, às vezes, isso para qualquer tipo de vocação. Todo mundo acha que é fácil você fazer alguma coisa, chegar a algum lugar. E eu via o que meu pai fazia, o chamado, a preocupação, a responsabilidade. E eu confesso que por um período da vida eu pensei em encaminhar minha vida de uma forma diferente. Mas por mais que a gente queira, chega aquele momento que Deus coloca você ali no tudo, quase que no tudo ou nada, né? Porque nós sempre temos uma escolha. E eu tive uma experiência muito forte. Eu estava me preparando para poder servir a Deus também, mas eu queria ser engenheiro. Esse era o meu sonho, engenheiro de telecomunicações, fazendo as provas, indo muito bem. E eu tive uma experiência no carro com Deus. Eu estava indo fazer uma prova simulada quando eu estava sozinho no carro, nada, nenhuma música tocando. A voz de Deus veio muito audível, muito forte ao meu coração. Eu tinha acabado de fazer 18 anos de idade e a vida toda, congresso de missões, a igreja. Eu brinco que todos os pastores que vinham de fora, eu era muito tímido, ficava escondido ali no cantinho, tocava violão no grupo de louvor da igreja. Eles eram usados por Deus dizendo que Deus tinha um chamado, que eu não deveria correr. E naquele momento Deus falou comigo, esse não é o projeto que eu tenho para a tua vida. E aquilo para mim foi algo muito forte, muito poderoso, porque eu deixei de lado tudo aquilo que eu pensava que poderia ou iria fazer, e aí me lancei nos braços do Senhor, para realmente abraçar o chamado da vida ministerial. Tinha 18 anos, fui para o seminário, foi assim uma coisa muito rápida, foi questão de semanas. Fui para o seminário, e aí 4 anos me preparei no seminário e retornei para Belém. Eu lembro que quando retornei a Belém, eu acho que eu tinha 22, 23 anos de idade, e aí fiquei um ano aqui e servindo na igreja. O pastor César, na época, era pastor de jovens lá do Templo Central. E depois fui para o Rio de Janeiro. A Boas Novas começou aquela grande missão lá no Rio de Janeiro, para aquele momento de expansão. E fiquei auxiliando durante muito tempo, vários pastores lá no Rio de Janeiro, até que me chegou a oportunidade de ir a São José dos Campos. Eu lembro que eu fui representar o papai naquela igreja onde eu me tornei pastor. E meu pai não pôde ir, eu morava no Rio de Janeiro, fui lá e eu saí com uma impressão muito boa. Alguma coisa falou assim, eu preguei no culto à noite, estive com os irmãos e saí com uma impressão tão boa do lugar. Eu lembro que voltei para o Rio de Janeiro, continuei a vida. Alguns meses depois nós recebemos uma ligação daquela igreja. Aquela igreja estava precisando de um pastor e eles pediram que a igreja em Belém indicasse um pastor para auxiliar, cooperar no momento de transição da igreja. Eu tinha na época 25, 26 anos de idade, fui para lá e o intuito não era ficar lá, era permanecer no Rio de Janeiro.
Mas aí eu comecei cuidando, comecei criando relacionamento, vínculo com os irmãos. Outros pastores foram para lá também para tentar auxiliar, mas no fim da história eu acabei permanecendo. Lá fiquei durante 10 anos. 10 anos na cidade de São José dos Campos, cidade de São Paulo. E depois de 10 anos, então, chegou o momento, nós sentimos que era hora de retornar para Belém. Meu pai, eu nunca tive a oportunidade de poder servir lado a lado com ele. E eu sempre reconheço, todo ser humano, ele precisa crescer, ele precisa ser discipulado. E eu aqui olhando, pensando, eu preciso também aprender, ser talhado, moldado. E aí voltei a Belém para cooperar lá no Tempo Central. E já são quase 4 anos. Janeiro agora desse ano, o tempo voa. Vão se completar 4 anos que nós estamos servindo aqui na cidade de Belém. Glória a Deus, pastor. Que bom conhecer um pouco da sua história, porque eu, por exemplo, lhe conheço desde criança, já jogamos bola juntos, mas não conhecia esses detalhes da história. Eu acredito que as melhores coisas da nossa vida... Tem mais coisa aí, mas a gente tem que condensar, ficar bem curtinho, senão não vai dar tempo. Eu acredito que as melhores coisas da nossa vida são aquelas que não somos nós que sonhamos, são Verdade. os sonhos de Deus. Verdade. Para a nossa vida, ele nos direciona. E a gente até tenta fugir às vezes, sabe, Ginho? Mas chega um momento que Deus ele coloca de uma forma tão explícita e a gente pode dizer não. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que disseram não. Mas Deus é tão misericordioso, isso que eu amo sobre Deus, porque nós não temos essa misericórdia, mas Deus tem essa misericórdia. Deus ele volta de novo, é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, e ele nos atrai para aquele chamado. E a gente acaba descobrindo que não existe outra maneira de você ter uma vida plena. Você pode não fazer aquilo que você planejava fazer, mas com toda certeza você vai viver tudo aquilo que você jamais sonhou poder viver se você abraçar os chamados do Senhor. Glória a Deus, pastor. Que conselho maravilhoso. Eu tenho certeza que vim para Belém nesse momento. O senhor com certeza ouviu o chamado de Deus e veio no momento certo. E fez bem não só para o seu ministério, como para a sua saúde também, que ele chegou aqui magrinho. Começou a comer açaí, peixe, charque, farinha. Farofa. Hoje já está igual o Sansão. Olha só. Pastor, nós sabemos que nós vivemos um momento muito peculiar. Não só aqui em Belém, no estado, no Brasil, como no mundo. Peculiar e triste, que foi o momento da pandemia. É um momento que afetou, de uma forma ou de outra, todas as famílias e todas as instituições. Sabemos que a igreja, não diferentemente de outras instituições, também foi, de uma forma ou de outra, afetada por esse momento que nós vivemos. Então, eu queria que o senhor comentasse de que forma a pandemia, todos esses efeitos socioeconômicos, etc., desse momento em que nós vivemos, afetou a igreja e que tipo de ações a igreja desenvolveu nesse período. Bom, vamos lá. A pandemia, claro que para a gente é algo único, porque talvez se viva isso uma vez em uma geração. Mas a igreja já passou por coisas piores do que isso. Né? A gente pode puxar a história e ver que houveram outras pandemias que foram bem mais letais do que a Covid-19. Para mim, o que mudou da última para essa é que agora a gente tem o advento da comunicação. Tudo que acontece no mundo todo está disponível em um só lugar. Então, às vezes, não estou menosprezando, diminuindo o que foi essa pandemia, mas acontece que a gente tinha agora os dados do que acontece na China, na Índia, no mundo todo, acontece algo do outro lado do planeta. Antigamente não, você vivia ali preso ao que acontecia na sua realidade, né? As informações viajavam de maneira mais lenta. Então, a gente percebe que outras pandemias foram mais letais e a igreja atravessou todas elas. Então, a igreja, ela tem uma promessa de Deus. A igreja, ela vai atravessar todas essas barreiras e, na verdade, a igreja se fortalece nelas. Eu percebi durante a pandemia para a gente não foi. E no começo, se eu disser que eu tinha essa leitura, é mentira. Todo mundo ficou, a gente não sabe como é que vai ser, como vai acontecer, mas passada a pandemia, a gente percebe que isso, seja o que fosse, foi algo extremamente, não do ponto de vista de quem perdeu a vida, mas de unidade, de despertamento, de vigor, da igreja poder se superar, da igreja poder fazer aquilo que é o papel dela, o propósito, que as pessoas esperam da igreja. Então a pandemia ela trouxe um cenário que a igreja ela pôde realmente se projetar e cumprir a sua missão como nunca. E a gente observou isso não só aqui em Belém, no mundo todo. Então, se a gente olhar para a história, a gente percebe que isso aconteceu antes, deverá acontecer novamente, a Bíblia já deixa isso muito claro, e a gente viveu isso nessa geração. Agora, do ponto de vista, vamos lá, da igreja, no início, eu confesso que eu fiquei muito temeroso, todos nós ficamos, porque é o desconhecido, a gente não sabia o que era a doença, como é que isso ia se manifestar, preocupação com os nossos idosos, preocupação com crianças, preocupação com a própria missão da igreja. A missão da igreja, gente, é atemporal.
ela vai acontecer a qualquer momento. Na verdade, ela acontece principalmente quando a gente tem momentos de dificuldade. Então, eu acho que toda igreja tem que estar pronta para isso. E aqui em Belém, no nosso caso foi bem interessante. Pastor Samuel tem feito um trabalho que já posicionou a igreja para isso antes da pandemia. Muita gente, às vezes, tinha dificuldade de acreditar o porquê de televisão, porquê de rádio, porquê de comunicação. As pessoas me ligavam e perguntavam, como é que vocês fizeram para migrar para o online? Eu falei, gente, a gente nunca migrou, porque do online nós nunca saímos. Faz parte da cultura da nossa igreja. A gente transmite culto, a gente faz programa. Então, assim, a igreja ela já estava, de certa forma, preparada para isso. E profeticamente, eu acho que Deus tocou no coração do nosso pastor, porque as missões da igreja também estavam preparadas. Missão contra a fome, missão Boas Novas, missão servindo a Deus nas ilhas. Então, essa foi a hora da gente realmente dar o play em todas essas missões. Dizer, olha, a gente já faz, mas agora chegou a hora da gente fazer a diferença, fazer esse algo a mais. E olhando para trás, repito, no início da jornada, ali em 2020, essa não era a minha leitura. A gente ia fazendo realmente pela fé o que fizemos. Olhando para trás, eu acredito que a pandemia, para a igreja em si, foi algo necessário. Ela mexeu, ela deu uma chacoalhada, ela adiantou alguns processos que demorariam aí, vamos lá, 10, 15 anos para acontecerem. Hoje, qualquer templo que você vai, por mais simples que seja, tem lá um celular, tem uma transmissão, tem alguém fazendo mídia. Se a gente não tivesse a pandemia, isso não teria acontecido. A gente teve que fazer um trabalho de cuidar das pessoas fora da igreja, que é um desafio que a igreja hoje tem. Não é verdade? A gente às vezes acha que não, a igreja está aqui, a igreja ela se reúne no domingo à noite, eu endereço. E a igreja ela existe o tempo todo. Então, se a gente... Pastor Samuel falou uma coisa no início da pandemia. Gente, se nós não tivermos o templo, o que sobra da Igreja Assembleia de Deus? E a gente teve que realmente olhar o que existe fora. E, gente, a maior parte existe fora. É a comunhão, é o cuidado, são as visitas, as missões sociais da igreja. Então a gente se despertou e se abriu para esse novo horizonte, que foi algo fantástico. Do ponto de vista agora da sociedade, aí a história é outra. A gente percebe e a igreja também tem que estar atenta a isso. A pandemia, ela transformou as relações. Por exemplo, a gente está hoje aqui usando uma ferramenta que antes da pandemia não era uma ferramenta tão explorada. Então a gente acabou descobrindo que muitos paradigmas foram quebrados em relação a trabalho, em relação a reuniões, em relação ao que se pode fazer remotamente. É bom por um lado, por quê? Porque a gente acaba podendo fazer mais, de maneira mais efetiva, mais rápida. É ruim por outro, porque quebra isso aqui que nós estamos tendo. Essa empatia, esse corpo a corpo. Eu poderia fazer esse podcast contigo pelo Zoom. Sim, e não teria a mesma energia. Então, esse elemento do relacionamento humano, do cuidado, do tete-a-tete, do relacionamento, é algo que se perdeu muito durante a pandemia. E eu entendo que esse é o maior desafio. O ser humano não foi feito para interagir com as pessoas por uma tela de computador. O ser humano não foi feito para ser pastoreado e ser cuidado, discipulado. A gente pode usar isso como um auxílio. Mas isso jamais pode ser a principal maneira. O ser humano foi feito para viver em comunidade, para viver em família, para estar no meio de gente, para se congregar, para estar numa igreja, onde você realmente é trabalhado por gente. Gente molda gente, assim como ferro molda o ferro, gente molda gente. Então, o maior desafio que a pandemia deixou do ponto de vista social é a gente resgatar, gente, esse elemento humano e o elemento do relacionamento. Glória a Deus, pastor. Eu sempre falo que do ponto de vista humano, né, nós, assembleanos, somos todos loucos, né, por aquilo que a gente se propõe a fazer. Quando se espera que a igreja faça menos, como no momento da pandemia, momento de necessidade, de escassez, é aí que a igreja bota o pé no acelerador e procura fazer mais. E não foi só o que foi feito no Tempo Central, porque vamos lá, Belém é uma cidade, uma coisa é o que a gente experimenta lá no bairro de Nazaré, outra coisa se você for lá para o Tenoné, se você for para Pratinha, for qualquer lugar da cidade. A gente tem realidades muito diferentes. Então, cada templo atendeu a sua comunidade na sua realidade. Lá no Tempo Central, o que se tornou a nossa realidade? Como é a principal igreja, a primeira coisa que nós precisamos fazer, a gente não pode deixar o ambiente de celebração da igreja parar. Então, enquanto os outros templos ainda não presetaram, não tem, a gente trouxe toda a Boas Novas para dentro do templo, trouxemos toda a rádio para dentro do templo, começamos a fazer 3 cultos todos os dias. Então, esse foi o primeiro passo. E a gente fez isso em questão de dias, né? Porque a gente já tinha isso, fazia parte da cultura da igreja. Segunda coisa que nós fizemos, a gente percebeu que as pessoas não tinham do que tirar o recurso, né? Antes do auxílio emergencial chegar e gente ligando. Então vamos lá, vamos fazer um drive-thru, porque a gente precisa
continuar tendo as pessoas passando para poder ter acesso à igreja e deixar os alimentos. Fizemos o drive-thru. Depois, mais para frente, percebemos que a gente precisava fazer uma ação semanal. Então, toda semana a gente juntava, ia para a rua, carregava as caminhonetes. Nunca na história da Igreja de Belém a gente arrecadou tantos alimentos, a gente distribuiu tantas cestas básicas como nisso. Depois a gente viveu um outro momento dos idosos que estavam dentro de casa e não podiam sair. Então a gente fez a visita na calçada. A gente começou a fazer visita nas calçadas. Eu saía num dia, fazia 15 visitas, coisa rápida. Chegava com alguém com violão, cantava ali uma passagem bíblica e era impressionante o resultado que isso tinha na saúde dessas pessoas. Porque a gente fazia isso, os filhos ligavam e diziam, pastor, muito obrigado. Papai está há 3 meses dentro de casa. Às vezes nem o neto, os filhos que tinham que sair para trabalhar, não podiam ficar perto deles. Então, assim, isso foi um pouco do que aconteceu lá. A gente colocou a foto das pessoas no banco da igreja. Eu ia falar sobre isso. É uma imagem muito forte. A gente vê a foto de cada família, os bancos vazios, por conta da necessidade do isolamento social naquele momento, mas as famílias ali representadas, né? E vamos ser sinceros, era algo necessário para aquele momento. Alguém pode dizer hoje assim, mas a pandemia não é tão letal quanto se pensava. Sim, a gente sabe isso hoje, mas e há 2 anos atrás, né? E os idosos que estavam morrendo e morrendo. Eu não gostaria de ter o meu pai exposto a isso. Então, a gente critica muito na hora, mas quando a gente percebe, olha, a gente vê que era algo necessário. Então, colocamos a foto, que era uma maneira da gente criar empatia, das pessoas se verem, de manter esse vínculo com a igreja vivo, né? Das pessoas, de quem está em casa entender, de que no templo eles não estão, mas estão em comunhão com a igreja, com o Senhor, nos lares. Então, assim, a igreja ela realmente se reinventou. E o que aconteceu na ponta, gente, só a eternidade vai contar. De gente sendo curada, de pessoas sendo visitadas, do que a igreja fez pela Boas Novas, do que outros templos nossos fizeram ao longo desse período de pandemia, indo para frente de shopping, indo para frente de hospitais, a campanha de arrecadação de cilindros que nós tivemos. Então a gente não tem o panorama todo, mas quando nós chegarmos no céu, a gente vai poder ver tudo que foi feito e agradecer a Deus. Inclusive entregando casas, né? Porque a gente pensa, quem é que no momento de pandemia, de isolamento, está construindo casa para famílias necessitadas? A igreja estava lá, construindo, entregando casa no meio da pandemia. E não tinha quem parasse isso, porque a palavra que foi dada, os templos permaneceram fechados, e o engraçado é que os irmãos que estavam ali construindo a casa voluntariamente na rua deles, não tinha quem segurasse. Eles iam lá, construíam. Nós entregamos várias casas dentro da pandemia. Enfim, então isso é o que a gente sabe. E o que a gente não sabe, né? De gente que foi, de gente que orou, que levou cesta básica, que levou medicação. As ações humanitárias foram as ações mais impactantes que eu já tive na minha vida. De poder chegar, eu estou falando, gente, de 2ª semana de pandemia, 3ª. Lembre-se que o auxílio emergencial começou a vir lá depois de umas 5, 6 semanas. Começou a ter alguma coisa. E a gente está falando de muita gente simples que trabalha hoje para comer amanhã. Para quem tem recurso, para quem tem o salário garantido, então assim, você poder chegar, da gente bater na porta da casa de alguém e a pessoa sair chorando. Aconteceu comigo isso lá em Mosqueiro. Ela saiu chorando e falou, pastor, hoje de manhã eu fiz uma oração. Falei, Senhor, se tu és verdadeiro, se tu és real, manda um anjo, manda alguém bater na minha porta. E aí a gente bate na porta e a igreja se torna a resposta de oração, a representante de Deus na vida de alguém. E as pessoas levavam a gente para dentro e abriam a despensa. E tinha lá farinha, um pouquinho de tapioca às vezes, um pouquinho de óleo, geladeira vazia. Eu brinco que era só água dentro, que não tinha um coco dentro da geladeira. Eu falei, gente, então assim, a igreja nesse momento ela se superou. Nós chegamos, por exemplo, vou dar só para a gente colocar isso em perspectiva. O Templo Central, ele atende mensalmente 420 famílias com cestas básicas. Então, fruto ali da fé dos irmãos, a gente arrecada 420 cestas básicas e atende as famílias. Nós chegamos durante a pandemia a receber 1.000 cestas básicas em um dia. Dá para imaginar? Meu Deus. Ou seja, o que a gente no Templo Central normalmente fazia em 2 meses, aconteceu em um dia só. Então assim, era uma coisa sem explicação. Eu estava lá às vezes, e aí a cidade viu isso, e chegava um caminhão, a tal pessoa mandou doar 200 cestas básicas. Quem é? Não, é um anônimo. É alguém da cidade, alguém que está acompanhando o trabalho. A outro chegou e mandou doar 20. E a gente ficava surpreso, porque assim, era exatamente o que se precisava. Toda quarta-feira nós tínhamos uma ação e a gente nunca saía com menos de 800, 600 cestas. Eu lembro que a gente teve um dia que a gente falou, olha, vamos distribuir, foi no dia do aniversário da igreja, a gente distribuiu milhares em um só dia. Sendo que a nossa igreja, ela distribui algo em torno de 2.500, olha só que coisa, né? Por mês.
Nossa igreja atende entre 2.500 a 3.000 famílias por mês. Então você vê um templo nosso arrecadar 1.000 cestas básicas em um dia, tem que ser um milagre. É um milagre. No meio de um deserto, né? Não tem outra explicação. Eu sei que a gente poderia ficar o dia inteiro falando só do que a igreja fez durante a pandemia. Mas vamos diante, tem muita coisa boa. Vamos pra frente. Pastor, falando na questão humanitária que o senhor mencionou, nós sabemos que nós ainda estamos vivenciando o efeito da pandemia. Sim. E a igreja continua indo para frente. Recentemente, teve algo que eu confesso que nunca antes eu vi, apesar de eu saber que a igreja tem feito isso. Foi uma grande expedição humanitária, a igreja mobilizou todas as suas missões para impactar ali a cidade de Melgaço, que é a cidade com o pior IDH do Brasil, e fazer uma transformação na vida daquela cidade. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, sobre essa experiência. Isso aí é algo que a gente ainda está na onda do que aconteceu em Melgaço. Melgaço é mais um daqueles milagres que Deus reserva, né? Já havia um clamor no coração da igreja por Melgaço. Melgaço é uma mancha, tanto para a história do estado do Pará, para a história do Brasil. E a gente acabou descobrindo, Deus nos levou a esse entendimento de que aquele local, aquela geografia, ela foi uma geografia muito importante para o início da nossa igreja, porque o primeiro local das ilhas do estado do Pará, fora de Belém, onde Daniel Berg e Gunnar Wegren realmente passaram tempo e evangelizaram, foi o Rio Tajapuru, no município de Melgaço. Então a história conta que Adriano Nobre, que era um antigo crente presbiteriano, sabia falar inglês. Ele levou Daniel Berg e Gunnar Wegren, para te ter uma ideia, chegaram a passar período de 3 meses inteiro lá. 3 meses, período todo lá, para aprender a falar português. E aí a gente vai descobrindo, a gente vê as reportagens, a gente fez um impacto há muito tempo atrás, a convenção em Parnaíba, no Piauí, e isso ficou latente ali, ficou. Quando foi nesse ano, amadureceu. Nós pegamos uma equipe no início do ano, aqui da igreja, uma equipe de 6 pessoas. Eu e a minha esposa estávamos juntos e dissemos, vamos a Melgaço. Nós vamos lá por uma semana sem agenda. A gente vai só pisar no município, sentir o município, conversar com as pessoas, sentar na praça, tomar café e ver e conhecer. Nós ficamos lá durante 5 dias e aí procuramos anonimamente professores universitários que conheciam a situação, fomos aos médicos da cidade, conversamos com os vereadores para realmente entender qual era a realidade daquela cidade, da cidade de Melgaço. E o interessante é como, às vezes, não é a nossa ideia que completa de Deus. É Deus que já escreveu, a gente vai só descobrindo aquilo que Deus já fez. A igreja aqui em Belém abraçou de uma maneira que a gente não sabe descrever. Porque a gente começou a falar, olha, impacto humanitário, a gente vai para Melgaço, nós vamos mudar a história de uma cidade, vamos andar todos os municípios. E as pessoas diziam, mas isso é loucura. Como é que vocês vão construir 5 casas, vão dar 4 templos, vão distribuir 2.000 cestas básicas, vão andar... Como é que vocês vão deslocar 1.000 pessoas para lá? O maior desafio do Marajó, quem conhece, é a logística. Como é que vocês vão fazer tudo isso? E Deus foi fazendo. No seu tempo as coisas foram chegando. Nós mobilizamos todo o potencial que a igreja tem de missão contra a fome, missão humanitária, missão com crianças, missão com jovens, médicos da nossa igreja, empreendedores, a equipe do Marketplace, voluntários que foram só para andar, evangelizar e levar a cesta básica. De maneira que nós começamos a jornada quando foi 1 semana e meia antes, não tinha mais nenhuma vaga. E a gente sabe que a cultura da nossa igreja a gente anuncia 1 mês antes, quando é na última semana, vem aquela enxurrada. Nossos congressos são congressos grandes. Se você pegar 1 semana antes, tem o dízimo, 20% de gente inscrita. Em 1 semana lota tudo. E a gente viu um mover de Deus, não tem outra explicação. Nós fomos até Melgaço com 1.000 pessoas, nós visitamos todas as casas da região metropolitana, entregamos uma cesta básica, uma bíblia, oração, brinquedos em todas as casas da região central de Melgaço. Nós atendemos 1.482 pessoas com consultas médicas. Ainda ontem, dando aqui um insight para vocês, eu estava no hospital com uma crise de labirintite. E um dos médicos que esteve na ação de Melgaço estava no hospital. Ele colou comigo. Rapaz, ele falou, pastor, o senhor não imagina o que a gente viu, o que a gente viveu. Então, assim, nós atendemos esse público todo. Nós entregamos 5 casas para famílias carentes de Melgaço. Nós reinauguramos 3 templos, uma base humanitária. Então, a gente fez muita coisa. Crianças. Foi uma ação muito bonita. E o propósito da igreja não é só ir lá como o Beija-Flor. Ir lá, Beija-Flor e ir embora. É a gente abraçar a cidade. Então, nós vamos terça-feira agora, hoje a gente vai na próxima, passando aqui a festa da igreja, reunir com toda a equipe lá no Centenário, vamos dar um diploma de participação para todo mundo e vamos já marcar a primeira reunião de avaliação, para avaliar o que a gente fez bem feito, o que a gente pode fazer melhor
E o que a gente vai fazer mês que vem? Para te ter uma ideia, foram 400 pessoas atendidas com consulta de oculista. 200 já receberam óculos. Dá para imaginar? Gente que nunca tinha ido a um oculista com 2, 3 graus de miopia. A pessoa vai, faz a consulta, já recebe o óculos pronto. E pastor Erlen está voltando agora dia 5 de julho para entregar mais 218, 220 óculos que foram as outras consultas. Então, assim, começamos. Agora, nosso desejo é todo mês, por exemplo, recondicionar o Hospital de Melgaço, que não tem um centro cirúrgico, ter médicos mensalmente, o avião que foi lá agora e agora pode fazer esse meio campo. E uma vez por ano nós vamos ter um impacto como esse. E nós já temos data marcada. Na terça a gente já vai lançar a data do próximo impacto humanitário. Nossa expectativa é pular de 1.000 pessoas. A gente foi com 600 pessoas no barco principal. Vamos com 1.200 na próxima. Ou a gente vai num barco maior, vai em 2 barcos. E aí agora é observar os dados e ver como é que Melgaço vai sair. Saneamento, saúde e educação. Talvez saneamento básico a gente não consiga fazer tudo aquilo que quer. Agora, na saúde e na educação, daqui a 10 anos, pode observar, Melgaço vai sair dos últimos lugares e vai figurar entre os primeiros lugares do estado do Pará. Glória a Deus. E pastor, eu posso testemunhar pessoalmente sobre isso, porque eu estava lá em Melgaço e eu posso dizer que era uma coisa linda. Para onde nós olhávamos na cidade, nós víamos a camisa dos 111 anos. Tinha irmãos da igreja em todos os lugares da cidade, em todas as esquinas. Parecia um formigueiro, né? Você não conseguia entrar numa padaria para comprar um pão para lanchar sem ter uma turma ali cantando um hino, uma turma da igreja reunida. A igreja se mobilizou. Mexeu com a cidade. E os testemunhos são os mais variados. Um só para a gente concluir. O culto das 17h30, Júnior. A gente distribuiu 800 cestas no primeiro dia. E tinham 1.200. E nós cadastramos, nós fomos em todas as casas e tal. Só que a notícia saiu, pessoal do interior, gente de outros municípios. Quando foi no dia de entregar as cestas, de manhã cedo, a fila dava volta no quarteirão. A equipe me ligou cedinho, eu tinha desembarcado do barco. Falou, pastor, a gente vai ter problema, porque vai ter tumulto. É muita gente. Não tem como a gente atender. A gente só tem 1.200 cestas e são 3 filas dando volta. Eu falei, amigo, vai distribuindo. Pastor Odalvo, pastor Wagner estavam responsáveis pela distribuição. Começamos 8h30, 9 da manhã. Fomos terminar às 17 horas, tá? Nenhuma pessoa saiu sem receber uma cesta básica. Eu não sei se ou eles achavam que tinha mais gente do que naturalmente tinha, ou se Deus multiplicou essas cestas. Milagre da multiplicação. Porque eles foram tirando, elas ficavam atrás do prédio guardadas e eles levavam de 10 em 10 para frente. E a fila foi diminuindo e as cestas não terminaram. Quando terminaram as cestas, terminaram as pessoas. De 5 pães e 2 peixinhos alimentaram a multidão toda. Glória a Deus, pastor. Foi maravilhoso o que aconteceu ali em Melgaço. E pastor Felipe, caminhando aqui na nossa pauta, nós estamos em um momento muito especial, que são as festividades de 111 anos da Assembleia de Deus em Belém, com o lema Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Tivemos a encenação da chegada dos missionários, que foi uma bênção, com eles chegando ali de avião, momento foi único, né? Diferenciado, né? Que normalmente chegam de barco, agora chegaram de avião. Alguém falou, se o tempo passava, tiver foguete, vai ter o foguete, vai chegar o drone. Tivemos culto cívico com a presença do presidente da República, a grande celebração do culto de celebração, com a presença de várias autoridades, com milhares de pessoas ali lotando o Centenário Centro de Convenções. Tivemos inaugurações ali da sede da CIMADB, da CADB. Foi uma bênção. Comente um pouco sobre esse momento tão feliz do aniversário da igreja. Eu acho que é a coroação de uma história centenária, né? É uma história linda. A Igreja de Belém, ela tem uma herança, ela tem um legado, ela tem uma história. E quando a gente vem para essa época de aniversário, é época da gente resgatar tudo isso, não para a gente adorar e endeusar a história, mas para a gente valorizar e adorar o Deus que construiu essa história. Porque quem conhece a história só pode dizer uma coisa: foi um milagre do Senhor. Não tem como 2 jovens que não conhecem o idioma, a terra, a cultura, sem recursos, nunca tinham pisado. Eu tive amigos já no seminário suecos, é um negócio completamente fora da nossa realidade. A cultura, o jeito, e eles chegam aqui no Brasil e de 2, Deus faz milhões, é realmente um milagre. Então eu acho que a história testifica tudo isso. E o restante vem a reboque, né? A convenção, a responsabilidade, a visão que essa igreja tem com a nação e o respeito que a nação tem para com a igreja. Nós tivemos o presidente, Sua Excelência, o presidente da República aqui, foi o único presidente na história da República a estar em todos os aniversários da igreja em Belém. Todas as festas que houveram. Então isso mostra, isso não é uma honra
de uma pessoa só. É o reconhecimento de um trabalho que essa igreja faz há 111 anos em todo o Brasil. Em qualquer lugar que você for do Brasil, qualquer lugar, a história se traça a Belém do Pará. Nenhuma. Você pode ir para o lugar mais remoto, a cultura mais diferente. Se você perguntar, essa foi plantada por quem? Foi plantado por quem? Vai chegar em Daniel Berg, Gunnar Wingren e na nossa querida cidade de Belém do Pará. Glória a Deus por isso. Pastor, entrando num tema que é muito atual e muito pertinente à nossa sociedade, que é um tema do posicionamento. Nós sabemos que nós vivemos em um momento em que as ideologias estão latentes em todos os lugares. Ideologias que criticam a nossa fé, que criticam os princípios bíblicos. Aqui nessa terra nós somos estrangeiros, mas enquanto vivemos aqui, eu sempre digo isso, temos que frequentar faculdade, trabalho, escola, locais que vão de uma forma ou de outra ter pessoas, ter grupos que criticam aquilo que a gente acredita, que se mobilizam de forma a impedir que a palavra de Deus continue sendo pregada. Então, nesse ambiente que nós vivemos hoje no nosso país, fica cada vez mais difícil o crente não se posicionar diante de tudo que tem acontecido. Então eu queria saber que conselho o senhor dá, como o senhor vê essa forma da necessidade do posicionamento cristão diante de tudo que nós vemos na nossa sociedade hoje. Novamente a gente volta para aquela questão, creio eu, né, um pouco de comunicação. A igreja sempre se posicionou. O mundo sempre se posicionou. A questão é que hoje qualquer posicionamento ganha visibilidade. Tá? Então a gente está vendo aí, por exemplo, está tendo aí, a gente vê uma cantora gospel que tomou um posicionamento. Aí veio uma outra que também tomou. Antigamente, as duas se posicionavam, mas ninguém ficava sabendo disso. Hoje, qualquer posicionamento, ele ganha muita visibilidade. Então, eu acho que a igreja ela precisa continuar sendo igreja. A igreja precisa continuar se posicionando. As pessoas acham que o posicionamento é uma coisa que a gente tem que fazer em um período só. A gente tem agora, por exemplo, período eleitoral, vamos nos posicionar. Não, a igreja se posiciona sempre a favor da verdade, a favor do bem. O que nós estamos observando agora na história do Brasil é que a igreja ela cresceu, a igreja ocupou locais de destaque. A gente antigamente tinha uma igreja menor, acanhada, que não possuía meios de comunicação, que não tinha tantas pessoas de expressão em locais-chave, tanto do judiciário, do executivo, do legislativo, do mundo empresarial, das artes, das 7 esferas de influência da sociedade. Hoje, a igreja está presente nesses lugares. E quem é o nosso modelo de posicionamento? É Jesus. É só a gente observar como Jesus transitou e como Jesus viveu a sua vida e o seu ministério. Jesus, gente, ele andava em todos os meios da sociedade. Jesus ele andava nas sinagogas, nas praças, nas praias, dentro dos grandes centros, fora dos grandes centros. Jesus andava com pessoas poderosas. Jesus ele tratou com pessoas de autoridade, com gente simples que nem nome tinha. Ou seja, Jesus em todos os locais ele era Jesus, ele era Salvador. Então a igreja hoje, o que querem fazer com a igreja é assim, ó, sejam igreja, mas sejam igreja só dentro dessas 4 paredes. Aqui dentro, olha, vocês podem fazer isso desse jeito. E o nosso modelo de posicionamento nunca foi assim. O mesmo Jesus que a gente via fora da sinagoga era o que a gente via dentro. O mesmo Jesus que a gente via em Jerusalém era o que a gente via em Cafarnaum, no Mar da Galileia. Então nós hoje temos que ser assim. O que está acontecendo, eu acho muito, é que a gente tem um posicionamento muito forte, a gente glorifica a Deus, nós temos uma posição dentro da igreja, mas quando a gente sai, é aquilo que a Bíblia diz, a gente tem que ser sal e luz, a gente tem que manter esse mesmo posicionamento. Não é uma questão, vamos tomar um posicionamento, não, é manter aquilo que a gente já sabe. É ser aquilo que nós já sabemos que nós devemos fazer. Então nós estamos vivendo uma época onde isso vai ganhar visibilidade. E hoje a gente tem ferramentas, por exemplo, eu tenho uma das minhas mídias sociais 40 mil seguidores. Então uma coisa que eu falo e posto, isso vai teoricamente estar acessível a 40 mil pessoas. Nós estamos aqui hoje num podcast que tem opinião, que tem posição. Então a gente tem que manifestar isso. E existem momentos onde determinados temas vão ser colocados em foco. Por nós, pela mídia, por um acontecimento que exista. E a igreja tem que deixar claro qual é a posição dela sobre isso. Por quê? Porque ela vai ser instada para falar sobre isso. Não tem jeito. Nós hoje somos 30%, 25%, 32% da população do Brasil. E a igreja tem uma opinião em relação a essas coisas. E quando eu falo, não é nem a igreja. Deixa eu colocar novamente. Cidadãos que creem em Jesus e que têm uma opinião. Então a gente precisa deixar claro nossa posição, mas eu acredito, Junho, novamente voltando, a gente precisa viver isso o tempo todo. O que a gente vive na igreja, aprende da palavra, aprende de Jesus em todos os meios da sociedade, replicar isso.
Glória a Deus. Ter a mesma identidade em todos os lugares, né, pastor? Dentro da igreja, fora da igreja, nos locais de trabalho, de estudo, na convivência, é muito importante. Se a gente não falar, alguém vai falar. Tem que falar. E a gente, porque... E aí entra a cultura do cancelamento, que é uma questão nova nessa. Amigos, nós já somos cancelados por natureza, entendeu? E se você não for por causa da sua fé pelo que é certo, você vai ser por outra razão. É um sinal desse tempo. É como as pessoas se comportam hoje. Agora, se eu tiver que ser cancelado, eu vou ser cancelado por algo que edifica, por algo que abençoa, que faz diferença, que vai deixar para minha família um mundo melhor, por algo que eu acredito na palavra do Senhor. Então é essa ideia de que eu vou, quem quer agradar todo mundo vai acabar não agradando nem a si mesmo. Sim. A gente precisa tomar uma posição. É verdade. Ser cancelado por pregar aquilo que Jesus nos ensina é uma honra. E não é de hoje, né? Assim fizeram, Jesus disse, olha, assim, Mateus capítulo 5, bem-aventurado quando vocês forem perseguidos, sim, quando vocês forem cancelados por causa da pregação do evangelho. Assim fizeram com os profetas, assim fizeram com o próprio Jesus. E Jesus nunca mentiu que conosco fariam a mesma coisa. Ele disse, olha, eis que vos envio como ovelhas por meio de lobos. Mas fiquem tranquilos porque eu estou com vocês. Então, assim, o evangelho, ele foi e sempre será uma contracultura. Sempre foi e sempre será. Nos dias de hoje, onde nós temos instrumentos de comunicação em massa que propagam demais o outro lado da cultura, ainda mais. Então, nós sempre vamos ser perseguidos, sempre vamos ser ridicularizados. Quando eu era criança, as pessoas não entendiam porque eu era de um jeito. Quando a gente é jovem, todo mundo sabe. Né? Por que nós nos vestimos de um jeito? Porque a gente se relaciona de um jeito diferente. A gente cresce vivendo isso. Só que nos dias de hoje, a gente está vendo alguns temas sendo trazidos aí à voga, a igreja não pode deixar de dizer qual é a opinião dela. Os evangélicos, quem serve Jesus, quem é discípulo de Jesus, não pode deixar de expressar a sua opinião sobre esses temas. É verdade. Pastor, vamos agora para um momento que é o momento posicione-se aqui no nosso podcast. Quando eu jogo uma informação, ou uma frase, ou um dado, e o senhor dá o seu posicionamento sobre isso. Vamos lá. Né? Muitas vezes nós já ouvimos a frase, política é coisa do diabo. Então, diante de tudo que o senhor já falou aqui do posicionamento e do ano eleitoral em que nós estamos, igreja e política se misturam? Posicione-se sobre isso. Primeiro que política é a arte de governar bem. Vamos para a Bíblia e você vai ver várias pessoas, eu vou colocar dessa maneira, usadas por Deus, homens de Deus, que foram instrumentos no meio do governo, da autoridade, para que o povo vivesse bem. Então é só a gente ir para a Bíblia. Alguém tem dúvida de que Davi era um homem de Deus? Davi era o quê? Davi era um rei. Alguém tem dúvida que Daniel era um homem de Deus? Não. Daniel, ele atuava aonde? Daniel era um ministro de Estado, na Sim. corte de uma nação pagã. Alguém tem dúvida de que a gente estudou sobre Mordecai, a gente fez José, né? Um cargo que foi criado só para ele. Então a gente acaba percebendo nomes da Bíblia, pessoas que são chave da Bíblia, que foram colocadas em locais de autoridade para governar bem, para fazer bem. Então eu acredito que a gente nunca vai ter o instrumento político, o próprio inferno, dizendo assim, não, vamos abrir as portas, colocar um tapete vermelho e vamos deixar quem vai fazer bem feito. Sempre vai haver resistência. E essa resistência aparece como? Dessa maneira, as pessoas pegam o título de eleitor, rasgam e falam assim, não, política e igreja não se misturam, então não vou fazer isso. Parabéns. A sua voz, que poderia ser ouvida em favor da verdade, vai ser agora ocupada por alguém que não tem nada a ver com você. E essa pessoa vai fazer leis que depois você vai ser obrigado a seguir. Por quê? Porque você lá atrás não se posicionou, você não se declarou ali naquele momento. E aí eu volto, Júnior, eu estava ontem conversando com um amigo de São Paulo que está aqui. Ele é dono de uma das maiores agências de viagem do Brasil, tá? E que mais tem caravanas, que coordena caravanas para a Terra Santa do mundo. Ele falando para mim assim, falou, Felipe, engraçado, eu fiz uma viagem para as 7 igrejas da Ásia. E a gente vê essas 7 igrejas na Bíblia, no livro de Apocalipse, igrejas poderosas que mudaram o mundo da sua época. Se você for lá hoje, Grécia, Turquia, cadê essa igreja? Sumiu, desapareceu. E a gente começa a conversar, mas por que isso aconteceu? E aí você começa a ver na história, primeiro, mundanismo, afastamento da palavra. A palavra perdeu proeminência no meio da igreja, no meio do povo. Para a gente, isso tem que ser um sinal amarelo. Mas uma das coisas que ele me chamou a atenção, eu achei interessante, sabe o que ele falou? A igreja daquela época deixou de se posicionar e de fortalecer os seus princípios no meio da autoridade, no meio do poder.
E aí leis começaram a se fazer e normas começaram a serem regulamentadas que tolhiram e abafaram a igreja. E nós estamos vivendo, essa mesma história está sendo escrita aqui no nosso país. Vai chegar o tempo em que a gente não vai talvez poderá chegar, eu não creio que vai chegar, mas vamos lá, não pode ter um instrumento de comunicação com Boas Novas. Poderá chegar um tempo onde a gente não poderá fazer o que a gente está fazendo de casa em casa, em meu gasto, porque isso é invadir a liberdade, a consciência religiosa de alguém. Pode chegar um tempo onde a gente não possa mencionar algumas posições da Bíblia, porque algum grupo se sente ofendido em relação a isso. Então, assim, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos fazer ouvir a nossa voz, mais do que nunca, e dizer que igreja e política não se misturam, elas são complementares. Aqui está a grande questão. Uma vai somar com a missão da outra sempre. E assim foi em toda a Bíblia. A gente está estudando o livro de Hebreus, só existe um que foi rei, profeta e sacerdote, Jesus Cristo. Mas a gente vê um cara como, por exemplo, Davi. Davi era um profeta, Davi era um rei, Davi era um homem cheio de Deus. A gente vê uma pessoa como José. Quem foi que fez aquilo? Quem foi que todo aquele processo? Então, assim, a gente precisa entender que Deus ele vai colocar pessoas de autoridade em locais-chave. Nós, como igreja, vamos continuar cumprindo a nossa missão e apoiando e ajudando pessoas a chegarem lá. Porque, eu repito, todo grupo que existe organizado no Brasil vai trabalhar para colocar alguém para representar os seus interesses. Homossexuais vão trabalhar alguém para representar os seus interesses. Pedófilos, pastor, não existe. Existe. Vão trabalhar. A gente vê alguns outros grupos de criminosos vão trabalhar. E a igreja, que milita pela verdade, que prega a verdade, que prega, não só prega, ela vive a justiça social todos os dias. O que ela vai fazer? A gente vai ficar de braços cruzados, olhando alguém lá, colocar alguém, e essa pessoa depois vai fazer leis que nós seremos obrigados a seguir. Então eu acho que esse discurso já é um discurso vencido. É discurso de gente que às vezes já não quer dar o braço a torcer e só perde tempo e às vezes é um instrumento do inferno para atrapalhar, para desagregar algo que precisa ser feito e que sem dúvida a maior parte da igreja já entende como sendo algo necessário. É verdade, pastor. E não faltam passagens bíblicas que nos direcionam para isso, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 1, tá ali uma aula de democracia. Moisés, orientado por Deus, falou que cada tribo escolha homens criteriosos e valorosos para que possam lhes representar. Então não faltam bases bíblicas para isso, para que nós nos posicionemos, inclusive, na política e em todas as áreas da vida. Pastor, vamos valorizar aqueles que nos assistem e mandaram muita pergunta para o senhor. Vamos lá. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Mandaram muita pergunta. Olha aí que vocês vão perguntar, hein? Não vai dar pra gente fazer todas, mas eu não vou escolher não. Eu vou pela ordem que mandaram. Vamos lá. Selecionar aqui as 5, 6 primeiras perguntas que mandaram. A primeira, Matheus Ataíde, perguntou: qual a maior dificuldade de ficar à frente de um ministério tão grande? É difícil responder. É difícil. Fácil, não. Eu acho que você, para mim, é a gente olhar para o futuro sem esquecer, eu diria, o que é importante no passado. Nossa igreja é uma igreja histórica, é uma igreja de 111 anos, eu sou um obreiro novo. Então o que se espera é que a gente vá posicionar a igreja para alcançar e incluir uma nova geração, e isso tem que ser feito. Mas tem que ser feito sem perder as características que trouxeram a nossa igreja até onde ela está hoje. Então é a gente ter esse equilíbrio. Deus sempre vai estar no equilíbrio. Em Tiago, a Bíblia diz: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de coragem, amor e equilíbrio, moderação. Então hoje, para mim, esse é o maior desafio. Amém. DJ Mike perguntou: qual o grande desafio do jovem cristão hoje em dia? Na verdade, são muitos, né? Mas comente. Primeiro, mandar um abraço pro Mike. Mike é gente boa. Eu acho que o grande desafio é aquilo que a gente já falou, é ele ser a mesma pessoa em todos os ambientes, né? A gente tem uma pressão muito grande que força a gente a se moldar à cultura, a locais onde nós estamos. E a gente vai descobrir que o cristão, ele pode ser a mesma pessoa dentro da igreja, na família, na faculdade, no trabalho, e as pessoas vão admirar ele justamente por isso. A gente acha que nossa postura não é vista, mas é. Quem é diferente sempre vai se destacar. No mundo de iguais, quem é diferente sempre vai chamar atenção. Amém. Isaac Osório perguntou:
De que forma adolescentes e jovens de hoje em dia podem ficar mais ligados sobre política e votarem certo? Eu acho que primeiro é você tentar buscar informações sobre isso, né? Nessa época agora, em ano eleitoral, isso está muito em voga, né? E qualquer pessoa que diz assim, como é que eu posso buscar? Você não precisa buscar, ela vem sozinha. A informação vai chegar no seu Twitter, vai chegar no seu Zap, grupo de Zap vai acontecer. Então, eu acho que todo mundo já chegou para todo mundo. Eu acho que o grande desafio hoje é a gente poder se juntar e apoiar alguma coisa que realmente tenha condições de chegar e fazer diferença. Porque quem conhece como funciona a política é por votação, é por maioria. É assim que funciona o sistema. Então, às vezes, a gente tem uma pessoa que tem condições de chegar lá e fazer, e aí vai ter um monte de gente aqui ao redor que não tem condição nenhuma, mas que às vezes atrapalha essa aqui de poder chegar e tira a força disso. Então, eu acho que a pessoa conhecer e procurar na sua comunidade, na sua igreja, no seu local de fé, alguém que represente dizer, aquele ali tem condições de chegar, então vai contar com a minha ajuda, vai contar com o meu voto, vai contar com a minha fé para que ele possa chegar e fazer diferença. Pastor Melissa, Pastor Felipe, conte uma história engraçada. Deve ter muitas aí ao longo desses anos. Rapaz, eu acho que a gente tem que fazer um outro podcast. Eu acho que a gente vai ter que fazer um outro podcast. Tem tanta coisa, gente, que já aconteceu engraçada na vida. Vamos para a próxima, eu volto aqui, deixa eu lembrar de uma, para mim não perder o rojão aqui que a gente está indo bem. Bota uma polêmica, bota uma quente. Vá pensando. Pastor, o senhor já comentou aqui brevemente, mas Raquel perguntou. Pastor, comente sobre o caso da Bruna Carla. Sabemos que a cantora fez uma declaração de que não cantaria no casamento entre pessoas do mesmo sexo e foi cancelada por muitas pessoas, massacrada por muitos grupos nas redes sociais. Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que é aquela velha história. O direito de um começa onde termina o direito do outro. A Bruna Carla, ela fez algo de maneira passiva. Ela disse, eu não vou. Desde quando você não ir, é agredir a fé e a consciência de outra pessoa. Se ela tomasse uma ação, é outra coisa. Eu vi esses dias o vídeo na internet, é como se eu dissesse, olha, por exemplo, está tendo agora 111 anos na igreja, e eu chegasse a um homossexual e dissesse, rapaz, tu és obrigado a ir para a festa da igreja. Ele vai dizer, não, mas eu não concordo. Eu não concordo com o que diz, não, mas tu é obrigado. Por quê? Porque tu tem que, se tu não for, tu é cristofóbico, tu não gosta de igreja, tu não gosta de crente. Então, assim, a gente está chegando num momento onde as pessoas elas estão sendo canceladas por algo que elas nem sequer fizeram. A Bruna Carla não concorda. Uma coisa é você, deixa eu dizer, homossexual, qualquer grupo, eles têm uma ideia de que a igreja odeia, de que a igreja persegue. E, assim, francamente, cada pessoa tem direito de fazer o que quer. O problema é quando o seu direito me obriga a fazer algo que eu não quero fazer. Então, assim, quem quiser viver, viva. Agora, não obrigue os meus filhos na escola a querer viver dessa mesma forma. E nem me obrigue no meu ambiente religioso a ter que aceitar isso. Agora, a pessoa ela tem direito de viver. E ela não vai ser perseguida por isso, não vai ser agredida por isso. Bruna Carla não agrediu ninguém, não caluniou ninguém. Bruna Carla não difamou ninguém. Ela simplesmente disse, eu não vou, por questões pessoais de fé. Então, eu acho que se eu tiver que obrigar as outras pessoas a fazerem algo que elas não querem, e se isso for, é lamentável. E ela manifestou um dos nossos grandes direitos fundamentais mais antigos, né? Que é a liberdade de expressão e a liberdade de opinião. Imagina se os cristãos resolverem tolir a liberdade de opinião dos outros grupos. Tu imagina se eu chego para um remista e falo para ele, tu tem que ser paysandu a partir de hoje. Ah, não quero, já então pronto, então tu já está cometendo um crime. Acabou. Está cancelado. Pastor, penúltima pergunta. Marqueses perguntou, jejum tem um modo certo de fazer? O jejum, a gente, sempre no início do ano, a gente tem um período de 21 dias de oração e jejum, e é um dos temas que mais cativa o meu coração. Eu já escrevi muito, prego muito, falo muito sobre jejum. Jejum, por definição, é abstinência de alimento por um propósito espiritual. Então, assim, jejum não é uma fórmula, não é uma troca, não é 5 pontos que você faz. O jejum que agrada a Deus é o jejum do coração. Então tem uma frase que eu sempre falo, Deus honrará o seu melhor sacrifício. Então existem várias formas de fazer jejum, mas toda forma de fazer jejum ela vai envolver um sacrifício. A abstinência de alguma coisa, e não é abstinência de alguma coisa por nada, porque senão é uma dieta.
É abstinência de alguma coisa por um propósito espiritual. Então, a melhor maneira que eu tento definir jejum é quando você abre mão de se alimentar, mas você preenche aquele tempo, aquele momento com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com a Bíblia Sagrada. Você está agregando algo àquele momento que você usaria para fazer outra coisa. E a gente brinca muito, mas muito da nossa vida revolve ao redor de comida, tá? O tempo que você prepara comida, o tempo que você se desloca para se alimentar, o tempo que você essencialmente se alimenta. Quando você tira uma refeição dessa do dia, você percebe que você tem tempo para tudo, né? Então, não há uma maneira certa de se fazer. Por exemplo, tem o jejum de Daniel, tem gente que jejua, por exemplo, a refeição da manhã, tem gente que jejua o café. Ah, mas café não é jejum. Para algumas pessoas, amigo, tira tudo, só não tira o café. Tira o café para te ver. Né? Então, assim, Deus vai aceitar. Então, cada um vai fazer. Eu já fiz períodos de 7 dias só com água. Não estou dizendo que outra pessoa também tenha que fazer isso. Foi um direcionamento que Deus me deu. Eu poderia, quando você faz 7 dias, os primeiros 5 dias são os dias mais difíceis. Depois disso, é tudo ladeira abaixo. O corpo acostuma, o corpo se adapta. Já está no piloto automático. Eu poderia puxar mais tempo, mas eu não recebi um direcionamento específico de Deus para fazer isso. Eu coloquei 7 dias. Quando chegou 7 dias, eu senti no coração. Deu, fiz. Era o que Deus tinha. E é impressionante, Júnior, impressionante como você se torna sensível às coisas espirituais, sensível ao louvor, à adoração, à Bíblia, a como você lê e como Deus revela. É impressionante. Quem jejua sabe do que eu estou falando. Então, não há um jeito certo, mas Deus sempre honrará o seu melhor sacrifício e jejum sempre envolverá algum sacrifício. Amém. Estou já na nossa última pergunta. Kézia Barros perguntou. É uma pergunta muito interessante. Qual a visão do pastor Felipe Câmara sobre o fenômeno do desigrejamento no Brasil? Essa pergunta me fez pesquisar que existe realmente um número grande de cristãos evangélicos que, por algum motivo ou outro, acreditam em Deus, mas se frustraram com a vida dentro da igreja. Algum desentendimento com liderança, alguma discordância de alguma coisa, pessoas que resolveram viver fora da igreja. O famoso fenômeno do desigrejamento, mesmo sendo cristãos. Qual a sua visão sobre isso? Bom, vamos lá. Primeiro que gente desigrejada sempre houve, tá? Novamente, nós estamos vivendo uma época onde tudo ganha muita visibilidade. E nós temos um fenômeno novo, onde os evangélicos, né? Não vou falar os cristãos, os evangélicos, protestantes, no nosso caso, pentecostais, nós éramos uma minoria, não somos mais, crescemos muito. E hoje existe, no meio dos evangélicos, o que existe também na religião, que até pouco tempo é ainda a maior religião do Brasil. Gente que se declara, mas não segue. Sim. São, né, cristãos nominais, ou seja, a pessoa ela simpatiza com a igreja, ela simpatiza com o evangelho, ela acha bonito o vídeo que ela vê do David Leonardo lá no Coisa, coloca, mas essa pessoa nunca teve um encontro real com Jesus. E se você perguntar para ela, tu és o quê? Ela vai dizer, eu sou evangélico. Mas ela nunca teve aquele encontro transformador com Cristo. Ela nunca foi discipulada, ela nunca se envolveu, nunca se deixou tratar pelo Espírito Santo. Então, hoje, se você for em muitos lugares do Brasil, tem gente que, eu vou na igreja. Mas assim, ok, ir na igreja é uma coisa, mas ser igreja, né? Jesus, eu conheço Jesus, mas deixar ele ser o seu Senhor. Então, hoje, a gente tem uma visibilidade muito grande e vamos lá, novamente, a igreja cresceu muito. A igreja, ela é a manifestação do amor de Cristo aqui na Terra. Ela vai se dar por pessoas e pessoas vão errar em qualquer ambiente. A pessoa que diz assim, eu não vou para a igreja porque na igreja tem uma pessoa que agiu assim. Então essa pessoa não vai no hospital, essa pessoa não vai no... Porque em todo lugar que é feito de gente, ela vai ter esse tipo de problema. É onde tem gente. Então, às vezes, o problema não é nem outra pessoa, é ela mesma, que não quer ser tratada, enfim. Então a gente tem, sim, muita gente que hoje se declara evangélica, mas que não tiveram um encontro verdadeiro e transformador. Eu, novamente, sou pastor, reconheço que existem muitas pessoas que se frustraram, hoje não estão na igreja, mas eu converso, eu vivo, eu me relaciono, sou uma pessoa bem conectada, tento, né, me manter atualizado. A esmagadora maioria das pessoas que eu encontro que se dizem desigrejadas são pessoas que nunca tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. É aquele momento que Saulo caiu do cavalo, que ele sentiu a voz de Deus. É aquele momento que eu entreguei a vida a Cristo e eu tive uma experiência espiritual. No Novo Testamento, Júnior, as pessoas não tinham Bíblia, tá? As pessoas não tinham internet, não tinham nem igreja para ir. A única coisa, por que aquela igreja alcançou o mundo todo daquela época? Por que aquela igreja se expandiu? Por que aqueles cristãos eram jogados dentro do Coliseu, eram
esfacelados por animais e não negavam a fé em Cristo. Sabe por quê? Porque eles tiveram uma experiência transformadora com o Espírito Santo. Então, quem não teve essa experiência vai dizer, eu sou evangélico, mas é aquela velha história, vai construir a casa sobre a areia, vai vir a tribulação, vai vir o vento, a casa vai cair porque ela não foi edificada sobre a rocha. E a rocha é Jesus, uma experiência transformadora, real, viva com ele. É verdade. Achei muito interessante o que o senhor falou sobre os evangélicos nominais. Porque muitas vezes nós já ouvimos a expressão, tá na moda. Né? Ser evangélico tá na moda. E tá, cantar uma música, botar uma camiseta, né? E assim, é o mundo que nós vivemos hoje. Cantar como Zaqueu. É, por aí. Então, assim, a gente tem muita coisa que acontece, mas assim, vai para a igreja, é servo, é discipulado, lê a Bíblia, realmente deixou o Espírito Santo confrontar, porque a gente passa por esse processo, não somos perfeitos, longe disso, mas é deixar o Espírito Santo tratar e moldar a nossa vida. Eu repito, é a importância da experiência. Hoje tem muita gente que conhece a Bíblia, que tem uma Bíblia em casa, mas nunca teve uma experiência, entregou a vida de verdade a Jesus, e eu acho que aí é que a transformação acontece. Quem tem esse tipo de experiência pode ir a uma faculdade, qualquer lugar, não vai negar sua fé em Cristo, como os cristãos de 2000 anos atrás não negavam. Repito, a Bíblia é um advento agora, eles não tinham nem templo, não tinham nem tempo para se reunir, mas eles tiveram um encontro tão poderoso com o Espírito Santo que eles disseram, amigo, se eu tiver que morrer, se eu tiver que ir para outro lugar, se eu tiver que ser perseguido por isso, vale a pena, porque eu conheço, eu vi a luz. Amém. Pastor, antes da gente caminhar para o final, pensou numa história engraçada? Ou quer assumir esse compromisso para garantir que o senhor volte aqui para contar numa outra oportunidade? Não, porque eu estou pensando aqui como contar uma história engraçada sem que eu não tenha que envolver o nome de outras pessoas para contar. O ministério, sabe? O ministério ele é feito de vários. Vou contar uma para vocês. Lá em São José dos Campos, quando eu vivia lá, morava no condomínio. É uma cultura nossa lá de condomínio. E eu sempre tentei lá, da melhor maneira possível, evangelizar nossa comunidade paraense que lá vivia. Tem um bairro lá, pertinho da Dutra, me fugiu o nome, tem um bar que é de um paraense e que o nome do bar é Bar Paysandu. E ele colocava tudo do Paysandu. De vez em quando tinha jogo, eu ia lá para tentar trazer, porque, poxa, o pessoal conhece a igreja aqui tudo. E aí eu lembro que uma vez, andando no condomínio onde eu morava lá, eu percebi que na mesma rua que eu morava, assim, uns 40 metros abaixo, tinha um carro, Belém. E eu falei, poxa, eu vou um dia visitar essa casa, né? E eu e a Luana, a gente preparou, a gente sempre fazia na época da Páscoa e do Natal, a gente fazia uma cestinha, colocava uns bombons, tudo, trazia daqui bombom de castanha, e ia visitando todo mundo na nossa rua, oferecendo uma oração e convidando eles para a igreja, para o espetáculo de Natal e de Páscoa. E eu ficava olhando aquele pessoal e não conseguia ir. Um dia eu cheguei do Rio de Janeiro, devia ser umas 2 da manhã, tava eu, a Luana, Samuel e a Sara. O Samuel e a Sara eram bem pequenininhos ainda, entrando em casa, e vi um casal andando. E esse casal tinha um cachorro, um pitbull. E o pitbull estava solto e sem focinheira, andando com ele. Como era 2 da manhã, acho que eles não imaginavam, eu estava descarregando o carro. O cachorro pegou e minhas crianças estavam na frente da porta da casa, eu descarregando a mala, foi até a porta da casa. E as crianças desesperadas, e eu conheço um cachorro daquele, né? E o cachorro entrou, assim, ele ficou assim uns 1,5 metro dentro da nossa casa e as crianças gritando. Eu fiquei muito chateado, né? Muito. E o casal viu que estava errado, eles ficaram muito constrangidos, mas imagina, cansado, dirigindo o dia todo, com 2 crianças pequenas, um cachorro perigoso daquele. E eu fiquei muito bravo. Eu não falei nada que deveria, mas eu fiquei... Eu e a Luana, muito chateado. Expressei, e eles pediram desculpa. Eu estava assim, né? Ok. Passaram assim uma semana, acho que era a época da Páscoa, a gente foi levar a cestinha para convidar. E aí chegou na frente da casa, lá estava o carro, um carro azul, tinha a placa de Belém. Eu, poxa, esse aqui é o pessoal de Belém, tudo, né? Vamos ver quem é. Quando a gente bate na porta, ele vê que casal era. Justamente o casal do cachorro. A gente conversou um pouco com eles, brincou com eles, tudo, convidamos. Então, uma das histórias engraçadas aí que envolvem, vamos deixar assim para não falar o nome de ninguém que a gente conheça. Tá certo. Pastor, já caminhando para o final, conte para nós um pouco do que vem por aí, na Assembleia de Deus, na nossa igreja. O que a gente pode aguardar? Já está ansioso para estar participando nesses próximos meses aí até fim do ano. Olha, nossa igreja é uma igreja muito veloz, né? Agora a gente entra
na estação de grandes eventos da igreja. A gente vai ter todas as missões, mas o que mais me cativa é essa temática que o nosso pastor tem colocado, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Eu confesso que eu estou muito feliz de poder viver nesse ambiente onde nós temos um norte, onde nós temos uma visão, e uma visão que nós reconhecemos que veio de Deus. Eu sou pastor e sobre os meus ombros reside um peso grande de que todo mundo que chega na igreja, Júnior, está dizendo assim: pastor, aqui estou eu, minha família, meus dons, meus talentos, meus recursos, eu quero usar isso para chegar no céu. O que essa igreja tem de visão para me ajudar a fazer isso? E me ajudar a fazer isso junto com a minha família. Eu vou ser cobrado por Deus em relação a isso. Eu vou ter que prestar contas para Deus. Então, assim, quem acha que pastorear é só você, uma igreja grande, que cresce, que faz diferença, não é só isso não, tem muito mais do que isso. E essa proposta de Guiados pela Bíblia, da gente estudar a Bíblia toda domingo de manhã, eu amo, sabe? De poder dizer, poxa, a gente está realmente fazendo diferença na vida das pessoas, de copiar a Bíblia. Esse ano foi um ano onde nós vamos, pelo menos a nível de Tempo Central, nós tivemos muita mudança estrutural, mas a gente havia alinhado isso em 2020, que seria o ano das crianças, e veio a pandemia. Então esse ano vai ser um ano que nós vamos concluir toda aquela parte de crianças que está lá pronta para realmente oferecer o melhor. E eu estou muito empolgado da gente poder ter uma visão de Deus, que é estudar a Bíblia toda, da gente poder ter pessoas preciosas que fazem isso, da gente ter o local para fazer. Então esse ano, em termos de igreja local, vai ser um ano muito intenso com crianças. É uma coisa que Deus tem colocado no nosso coração. Não sei se tu lembras, tu tens agora uma nenenzinha. Em 2020 a gente estava em altíssima velocidade. Assim, 200 voluntários, a gente reformou aquele prédio, fizemos, a pandemia veio. E aí meio que parou tudo. E aí a gente voltou num outro momento onde já vinham outras coisas acontecendo na vida da igreja. Mas agora, nesse segundo semestre, nós vamos retomar isso. Eu estou muito animado de ver gente copiando a Bíblia, de ver o domingo de manhã crescendo, de ver crianças copiando a Bíblia, meus filhos copiando a Bíblia. Eu ainda não terminei, mas se Deus quiser, esse final de ano agora termino o meu Novo Testamento e vai ser uma experiência muito bonita, é realmente algo muito, muito recompensador. Amém. Pastor, passou uma hora voando. Deixa eu ver. Tem 1h e 2 minutos. Queria dizer que a sua presença aqui foi bênção de Deus para a nossa vida, de todos com certeza que nos assistem. E queria lhe agradecer do fundo do coração por o senhor estar hoje aqui com a gente. Obrigado. Eu que agradeço, toda a equipe. E eu te agradeço também. Nós temos visto seu empenho em poder servir a Deus, servir a igreja. Eu sempre falo, e falo isso de púlpito e vou falar aqui, a admiração que eu tenho pelo teu pai, que tenho pela sua vida também. Vocês são pessoas diferentes, com um chamado, têm características diferentes, mas eu reconheço o agir de Deus na família de vocês. Eu admiro como vocês são igreja, são pessoas simples, pessoas do meio do povo, e eu sempre falo, sempre estão lá. Eu já servi em vários locais e eu sei como é que é. As pessoas que vivem a vida, militam a vida pública, elas precisam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas me admira muito quando eu chego domingo de manhã e domingo à noite na igreja, e eu quase com toda certeza tá lá. Júnior Santos e a Raquel tá lá, deputado Raimundo Santos e irmã Bela. Isso é um testemunho gigantesco, é um testemunho para a minha vida, é um testemunho para a nossa igreja, como vocês valorizam a comunhão com Deus, valorizam a igreja, como não são esses cristãos nominais, estão lá, vivem o evangelho, e para mim isso é uma característica muito bonita e eu queria aqui hoje reconhecer e te parabenizar. Amém, pastor. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família e do seu ministério. E vocês que nos assistiram, eu tenho certeza que vocês adoraram, continuem nos acompanhando toda quinta-feira às 20 horas, tem episódio novo. Sigam lá no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube, canal Podcast Posiciones, para que você tenha acesso aí a todos os nossos episódios. Que Deus te abençoe e posicione-se.